Eu escolhi essas 6 roupas por terem significados diversos e muito importantes para mim. Essa primeira roupa, que é um vestido longo de tricô, tem uma memória muito importante dessa época, né? Minha mãe fez todos esses vestidos do desfile, acho que eram quase 10 vestidos, tricotados à mão. É um vestido de noiva que eu lembro que a gente pesou depois, ele tinha 8 quilos. E no final, né, de fazer esse vestido, dessa saia rodada, eu lembro da minha mãe com esses 8 quilos de tricô no colo, assim, né, acabando de tricotar. Eu fico imaginando hoje a mão, né, a força que ela teve que ter para fazer tudo isso. E esse vestido, ele tem uns pontos abertos, assim, na parte do corpo. E a partir da coxa, os pontos vão aumentando gradativamente até fazer uma grande roda, né? Lembra um pouco a silhueta, assim, da Morticia Adams, mais ou menos, né? E ele faz parte dessa série de vestidos que eu lembro que nessa coleção eu tinha uma inspiração um pouco em roupa de viúva, um pouco em anos 40, um pouco mesmo até na Morticia Adams, né? E acho que a melhor memória disso é lembrar da minha mãe com maior empenho, fazendo todas essas roupas à mão num puta verão, tricotando sem parar, e cada dia eu chegava com uma ideia nova e ela falava, acho que dá tempo, acho que dá tempo. Essa outra roupa é uma pelerine, um casaco. Eu lembro que para essa coleção eu queria muito trabalhar a questão do forro da roupa, né? Então as roupas tinham um estranhamento, pareciam que as roupas foram lavadas e encolheram e o forro não encolheu, o forro sobrou lá para baixo, formando grandes barras assim, coloridas, de propósito assim, né? Eu acho que o forro da roupa, para mim ele sempre foi muito importante, às vezes até mais importante que a parte de fora, né? No final, o contato da nossa pele é com a parte de dentro da roupa e não com a parte externa da roupa, né? Até hoje eu tenho uma preocupação muito grande com como vai ser o interior das roupas, né? E nessa coleção ficou muito evidente, eu quis enaltecer essa questão do forro e fazer com que os forros fossem muito maiores do que a própria roupa e caíssem para baixo e dessem essa sobrada, né? E essa roupa, ela é uma pelerine, assim, na minha cabeça como quase que chapeuzinho vermelho, sabe? Na floresta, com capuz, um pouco abrigada ali. E eu fiz um desenvolvimento desse tecido que era o mais importante da coleção, que é um gobelin, né, que é um jacquard que imita um bordado francês, só que de uma floresta tropical brasileira, né? Então, se você olhar lá nos detalhes, tem um pouco dessa subversão de onde ele foi criado, né? Essa técnica, esse material foi criado, que não tem nada a ver com o nosso país e com floresta tropical, mas os motivos são de floresta tropical. Nessa coleção eu dei uma abusada nos tecidos, eu fiz ela com tecidos muito leves e sensíveis, né? Quase que inteiro em seda, né? Em crepe georgette de seda, que é uma fibra muito delicada, natural e que é um tecido extremamente fino e transparente. E eu coloquei pesos na roupa, né? Na roupa inteira, em formato de corrente. Pra quê? Pra que justamente eu abusasse de toda essa elasticidade natural que tem, uma fibra natural que tem esse tecido, né? Então, além de extrair ao máximo o que esses tecidos poderiam me dar, com a corrente na barra e na roupa inteira, eu consegui dominar um pouco do volume da roupa, né? Porque por mais que o tecido fosse leve e fluísse a modelo andar, a corrente segurava essa fluidez toda. Era uma negação e negando essa leveza do tecido, colocando correntes e pesos, esgarçando esses tecidos. E o mais legal, eu lembro que mesmo do camarim do desfile, eu conseguia ouvir as correntes, né? Porque as modelos andavam e elas, conforme elas davam passos, as correntes naturalmente subiam e desciam, subiam e desciam. Então era um barulho gostoso ali de corrente. A passarela era parecia um inox, assim, que refletia, era um pouco até agressiva para quem assistiu o desfile. Era, sei lá, uns 200 metros quadrados de inox, com uma luz super forte e essas correntes das roupas longas fazendo barulho, às vezes batendo nesse chão. Eu tenho essa memória desse dia. O maior símbolo, né, dessa coleção foi realmente ter tirado a propriedade natural desse tecido, que era a fluidez e a leveza. Pouco, de novo, é fazer diferente
e extrair desses materiais que normalmente você olha para eles e eles já te falam, faz um tecido leve, faz um tecido, uma roupa etérea. Eu não queria isso, não me interessava isso, porque isso eu já sabia que ia acontecer. Então o que eu queria era de fato colocar pesos nesse tecido para que ele não exercesse a função que a gente esperava dele. Uma das minhas grandes inspirações desde pré-adolescente foi o Boy George, que é um cantor inglês que fez muito sucesso, começou a fazer sucesso nos anos 80, até hoje é um super produtor musical. Eu fiquei impressionado ainda quando eu ainda era criança e vi ele na televisão. Era um homem que usava alguns artifícios culturalmente ou supostamente femininos, como maquiagem, cabelo comprido e roupas mais extravagantes. E lendo sobre ele, por que ele usava maquiagem, né? Por que ele se expressava através da roupa e da maquiagem daquela maneira? Porque ele era inconformado com limitações físicas, né? Quer dizer, ele sempre foi muito livre para ser aquilo que ele quisesse ser e se tornar aquilo que ele quisesse ser. E ele sempre foi uma grande inspiração para mim, não visualmente, mas assim, pelo que ele era e pelo que ele sempre falou sobre ele, né? Por essa liberdade. E eu sempre tive vontade de fazer uma coleção inspirada nele, muito embora a estética dele nunca tenha inspirado coleções ou roupas, eu quis me desafiar e fazer uma coleção inspirada no Boy George, né? E eu acho que me deu muito prazer fazer, né? Na verdade, eu trabalhei em cima de uma silhueta única, que era uma camiseta quadrada ou camisa quadrada, e a coleção inteira em cima dessa silhueta, que é uma silhueta simples. E o Boy George sempre se vestiu, sempre cobriu demais o corpo, nunca revelou o corpo, sempre se escondeu atrás de roupas e camadas de roupa. Isso sempre me intrigou também, só o rosto ficava pra fora, né? Outra parte muito legal de ter feito essa coleção foi ter feito chapéus com o chapeleiro que faz chapéus pro Boy George, que é o Stephen Jones. Eu entrei em contato com ele, expliquei que eu sempre fui fã dele e que ia fazer uma coleção inspirada nele. Então também foi um desenvolvimento muito interessante fazer, né? À distância, explicando aquilo que eu queria, tive que explicar minha relação com ele, sensibilizar ele, e por fim ele aceitou fazer os chapéus do desfile. Eu dei uma boa vasculhada no jeito da Marilyn Monroe se vestir, desde as roupas mais casuais. Eu fiz uma pesquisa enorme a respeito dela. E eu escolhi o desafio de fazer uma coleção inspirada na Marilyn Monroe justamente porque a gente lembra dela e lembra de corpo, lembra de formas voluptuosas, e ela sempre explorou sua própria forma ou fizeram ela explorar a sua forma, né? E numa época da vida dela, ela passou a estudar atuação, né? Então ela estava um pouco cansada daquela imagem que fizeram dela, né, de bombshell, e ela queria se aprofundar um pouco nos estudos sobre atuação, né? E foi interessante, foi um grande desafio para mim. Em todas as roupas eu tinha que mostrar o corpo, né? Por causa mostrar o corpo assim, revelar as formas do corpo. E eu vinha de coleções e coleções escondendo e negando as formas do corpo, né? E fiz um desenvolvimento de casacos em látex bastante amplos, né? E látex é um material que eu sempre gostei de trabalhar, e eu nunca tinha trabalhado com formas muito largas, né? Com borracha natural. Fiz grandes casacos com essa borracha e eu gosto bastante do resultado desse desfile. Foi um desfile um pouco incompreendido, não conseguiram relacionar o tema à minha trajetória. Ninguém entendeu por que eu escolhi a Marilyn Monroe, que é uma atriz que simboliza muita coisa, que é muito popular, ou seja, tem muitas imagens da Marilyn rodando por aí, então poderia parecer uma coleção óbvia, né? Para mim, então, valeu como metodologia de estudo e de pesquisa de uma figura que eu não tenho nenhuma afinidade, e também um grande desafio por fazer uma coleção de alguém que eu não conheço. Essa última roupa vem de uma coleção muito suave, cores suaves, formas suaves. É um pouco o questionamento do que as pessoas imaginam que a mulher deveria se vestir um pouco nos anos 50, que eu sou totalmente contra, acho que cada um tem que se vestir do jeito que quiser. Mas na verdade eu usei formas dos anos 50 onde enalteciam demais a cintura, né? Quer dizer, a mulher tinha que ter essa cintura pequena. Também fiz um trabalho muito interessante de forros de novo, né? Várias roupas eram do avesso. Não é que elas eram para ser usadas do avesso, mas elas foram criadas com o avesso para fora. Eu fiz uma pesquisa grande de técnicas de costura à mão, de costura
costureira caseira. Tem alguns detalhes que aparecem nesse forro que a gente só vê em roupas que eram feitas à mão nos anos 50, nos anos 60, né? E vários tecidos dessa coleção e do desfile eram tecidos originais dos anos 50. Vários deles já estavam mofados, com algumas manchas do tempo, e mesmo assim deram roupas exclusivas, únicas. Então existe esse lado da forma e da estética do que se imaginava da mulher e se esperava da mulher nos anos 50, que o que eu fiz foi uma forte crítica a isso, ter feito um trabalho extremamente feminino, suave, leve, com relação a tudo aquilo que eu sempre fiz em não determinar corpos para roupa, ou é feminino ou é masculino, né? Mas também tem o avesso disso tudo, né? O avesso da roupa, como o avesso era feito, e levar o avesso para fora, né? Eu acho que esses foram pontos importantes ali nessa coleção, nesse desfile. Eu acho que o que une essas coleções, essas roupas, são aspectos transgressores, né? Que eu decidi seguir em cada coleção que eu iniciei. O inconformismo com como os tecidos são apresentados a mim. Esse tecido é de festa, esse tecido é do dia a dia. Esse jeans é para fazer calça jeans. Quer dizer, não me venha com isso, eu não quero saber. Eu não preciso dessas explicações, eu não quero essas explicações. Eu quero olhar, sentir e ter a intuição do que fazer com cada coisa. Então eu acho que esse aspecto é um aspecto que eu respeito muito em mim quando eu crio, né? É ter essa liberdade e ter essa cabeça aberta para usar matérias-primas e formas e temas que não necessariamente têm a ver comigo. É mais legal eu fazer uma coisa que eu nem gosto tanto, e eu me desafio e consigo crescer como profissional.